Sejam todos e todas muito bem-vindos. Bom dia. Vamos chegando aqui nesse último dia do Festival da Cultura Oceânica. O Festival da Cultura Oceânica ele é uma realização da Universidade Federal de São Paulo, o programa Maré de Ciência, e ele tem como objetivo envolver, ou trazer a discussão sobre o papel de cada indivíduo e setor da sociedade nessa relação com o oceano. Hoje é um dia muito especial, porque é o Fórum Internacional do Currículo Azul, é o dia que nós vamos discutir a educação nesse processo. Agradeço já antecipadamente a presença dos secretários, secretárias de educação, professores. À tarde teremos muitos estudantes aqui presentes também. E nós vamos, então, discutir, trabalhar todas as temáticas que foram abordadas ao longo do festival, traçando um pouco esse link com a educação nas discussões de hoje. O Festival da Cultura Oceânica ele conta também com a participação dos 100 jovens profissionais de 40 países que estão reunidos já desde a terça, dia 19 de agosto, se capacitando sobre a cultura oceânica e que vão passar os próximos dias criando ideias e propostas para a cultura oceânica nos seus países, nas redes que podemos criar. E é uma alegria muito grande ter todo mundo aqui. O festival, gostaria muito de agradecer o nosso patrocinador oficial, que é o Porto de Santos, vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos, e, claro, aos nossos parceiros que apoiaram para transformar essa realidade de integração entre a Escola Avançada FAPESP e o festival, a Prefeitura de Santos, a Associação Comercial de Santos, a Unesco do Brasil, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Fundação Grupo Boticário, o Sebrae São Paulo, o Via Green Institute, o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, o IBI e o IBI Social, a Plataforma de Comunicação Oceano.org, Escola Azul Brasil, a Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, a Fundação de Apoio à Unifesp, o SESC, e o apoio do CNPq e a FAPESP, inclusive, que viabilizaram todo este processo. Então, como dito, nessa manhã de hoje, nós vamos estar juntos. Queria aqui só lembrar os colegas, as pessoas da região, brasileiros que chegaram agora, talvez nós possamos vir a ter alguma pergunta ou alguma fala em inglês. Nós temos tradução simultânea ali fora, é só quem gostaria pegar o fone, por favor. Mas a abertura, nesse primeiro momento, ela vem de juntar as diferentes pautas que nós estamos discutindo, que passaram pela economia azul, pela conservação, pela governança dos processos do oceano. E o que isso tem a ver com educação? A gente costuma tratar as coisas, às vezes, em caixinhas separadas. Então, nós vamos iniciar o dia fazendo uma breve sessão, que é um aquecimento, para daí mergulhar na educação. E, para isso, eu gostaria de chamar para compor a mesa aqui e trazer as suas contribuições. Primeiro, a Marinês Scherer, que é professora na Universidade Federal de Santa Catarina e enviada especial do Oceano para a COP30. Muito obrigado. O almirante Ricardo Jacques Ferreira, que é o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar no Brasil. Luiz Pazos, que é analista no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, do Brasil. E a professora Beatrice Padovani, que é coordenadora do projeto de Estudos Ecológicos de Longa Duração no Brasil, PELD, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, para que a gente possa iniciar, eu vou começar, na verdade, vamos olhar das discussões que a gente vem tendo, primeiro, da governança geral. Nessa governança, o Brasil tem o orgulho, a alegria de ter uma comissão interministerial para os recursos do mar, que significa que a gente tem aí diferentes ministérios representados pensando a gestão sobre o oceano, mas
quem sou eu para dizer isso, se nós temos um secretário dessa comissão aqui. E eu convidaria o almirante Ricardo Jacques Ferreira para trazer, então, esse papel da comissão interministerial e como toda essa governança do oceano do Brasil passa por esse processo. Bom, professor, primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje e falar de uma comissão que realmente tem as suas entregas para o país. Então, primeiramente, bom dia para todos e todas. Essa comissão ela tem 50 anos, fez 50 anos no ano passado. Ela tem a representação de 18 ministérios e ela é coordenada pela Marinha do Brasil, um papel de autoridade marítima. E, ao longo dessa história, a gente tem várias entregas, como eu disse. Uma delas, eu gosto sempre de falar, logo de cara, realmente é o trabalho que foi feito em coordenação com a academia, com as universidades, com a Petrobras, com o Ministério das Relações Exteriores, para a conquista da nossa plataforma continental, da extensão da nossa plataforma continental. Então, hoje, nós estamos aqui discutindo a importância desse espaço de 5,7 milhões de quilômetros quadrados para o país. E, obviamente, quando a gente fala em governança, que foi o que o professor Ronaldo tocou aqui, hoje nós temos um movimento gigantesco de terra para o mar. Diversas atividades econômicas que antes eram desenvolvidas em terra passaram a ser desenvolvidas no mar. E isso, obviamente, tem um preço. E nós temos que entender essa demanda, essa pressão sobre os serviços ecossistêmicos e exatamente buscar uma solução de governança para que nós possamos ter essas atividades ocorrendo em sinergia, para que nós possamos identificar os conflitos, formular essas políticas públicas de forma a atenuar esses conflitos. E isso só é possível por um ambiente que reúne 18 ministérios, principalmente em função da transversalidade desses temas, dessas ações e dessas atividades. Mas isso não é possível sem que a sociedade tenha a perfeita dimensão da importância do oceano para o nosso dia a dia. O país ele não é viável sem o oceano. E aí a gente está falando sobre aspectos econômicos que provavelmente o Pazos vai abordar. A questão da importância para o comércio, a importância da exploração de óleo e gás, mas nós também temos que estar preocupados com esse oceano como regulador térmico. Então, nós temos projeções que provavelmente também serão abordados, já foram abordados aqui, sobre a elevação do nível do mar, sobre a acidificação de oceanos. Então, nós precisamos encontrar soluções que permitam que esse imenso espaço que foi conquistado pela ciência, pela diplomacia, pela marinha, de forma sustentável. Esse é o nosso desafio. E sem governança, isso não é possível. O relatório da OCDE de março desse ano foi cirúrgico. Nós não conseguiremos pegar essa carona que se prevê de aumento da economia do mar, de geração de renda, de riqueza, sem dois fatores. Sem ter o controle, sem ter soberania, sem ter segurança, sem ter um oceano seguro, livre dos ilícitos, livre de crimes, e um oceano sem governança. Então, esses dois aspectos são fundamentais para que a gente atinja essas metas que a OCDE estipula. Então, nesse aspecto, a segurança, a defesa são tratadas dentro da nossa comissão, assim, por alguns aspectos que são tratados lá, mas a governança ela mora lá dentro, porque o planejamento espacial marinho, que é essa ferramenta que o país escolheu, está lá dentro, com a coordenação conjunta entre a Marinha do Brasil, no caso, a Secretaria da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar e o Ministério do Meio Ambiente. Então, nós estamos juntos para que nós possamos ter essa ferramenta de governança funcionando e permitindo que o país desenvolva esse espaço de forma sustentável, consciente e proporcionando um retorno socioambiental para a nossa sociedade. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho no dia a dia. Então, professor, com isso eu encerro a minha fala e agradeço muito a oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia lá em Brasília. Obrigado, professor. Muito obrigado, almirante Ricardo Jacques. Eu queria também, nesse momento, agradecer, e acho que é importante fazer isso publicamente aqui, a todas as pessoas de fora e a todas as pessoas da educação, que eu vejo
ficar já presente, chegando na sala, o apoio incondicional que a Marinha do Brasil e a Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar dá ao Programa Escola Azul, à Olimpíada do Oceano. Acho que é uma parceria, é um exemplo de parceria daquilo que a gente vem discutindo ao longo dos dias, do que somos todos juntos. Ele é um programa, são programas de Estado brasileiro e que eles não se constroem se todos os atores envolvidos, e claro, quando a gente pensa sobre o oceano, a Marinha do Brasil é essencial, não estivermos caminhando juntos. Então, agradeço enormemente aqui esse processo. Com isso, eu também agora convidaria para a gente olhar um pouco da dimensão que a gente discutiu muito esses dias todos da economia azul, né, focado de olhar todos como o setor econômico também pode estar envolvido nessa história, e eu convidaria o Luiz Pazos para fazer suas contribuições. O Luiz Pazos, ele é analista no BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Professor Ronaldo, muito obrigado, né, por estar aqui, para a gente poder dividir esse momento da manhã aqui com todos vocês. Então, se a gente está de manhã, a gente dá o nosso bom dia, um bom dia acolhedor, como deve ser o oceano, né? Porque quando a gente chega na praia, a gente espera essa acolhida. A gente espera ouvir o barulho do mar, as ondas, a areia, e estar nesse ambiente. E estando assim, você vai perguntar, ué, mas como assim um cara que trabalha num banco falando isso? Mas é esse, né? Esse é o diferencial quando você está num banco de desenvolvimento, quando a gente precisa pensar isso. O professor Tauan falou aqui bastante para a gente sobre isso, enfrentou muito essa discussão. Almirante Jacques agora acaba de falar muito sobre tudo isso, né? Mas aí, quando a gente para pensar nesse espaço, a gente passa assim, opa, espera aí, mas para esse espaço ser isso tudo, a gente precisa ter planejamento. Como é que está o planejamento disso? Ou vai ser, eu tenho um espaço livre, que bacana, eu vou lá e vou colocar, eu sou mais forte e vou colocar mesmo. E quem é que vai me tirar daqui? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente evita que aconteça nesse espaço uma grilagem, né? Como é que a gente evita que aconteça aí o ocean grabbing, né? Como é que a gente faz isso? Né? Então, para isso, a gente precisa desse planejamento, e para que ele aconteça, a gente precisa de investimento. E aí, por isso que a gente entra, né? Porque a gente precisa de um investimento que tenha esse cuidado, né? E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa dessa governança integrada que o Almirante Jacques já comentou aqui. E essa governança integrada, ela começa com a entrada do banco desde seu início, né? Porque é uma construção coletiva que a gente chega para fazer isso. E aí, quando o banco entra, ele já entra lançando o seguinte, vamos lançar uma iniciativa para dar uma cara para isso. E a gente chama de BNDES Azul. E aí o professor Tauan enfrentou a expressão azul quando falou aqui, né? O azul não é porque está no oceano. O azul é porque ele é sustentável e inclusivo. E como que a gente consegue garantir isso? Como que a gente consegue dar um flag dizendo, não, esse investimento aqui realmente é azul? Porque financiar navio, financiar porto, financiar a extração de petróleo, financiar eólico, financiar seja lá o que for de atividade econômica, isso sempre existiu. Agora, sempre foi azul? Porque está nesse espaço? Então, esse é o nosso esforço que a gente tem para isso. Então, por isso, a gente começa pelo planejamento espacial marinho, que já foi tão citado e discutido aqui, mas esse planejamento que pressupõe uma base ecossistêmica. Essa é a base do nosso PEN, uma base ecossistêmica. Para que tudo que for acontecer ali, a gente consiga entender que impacto é esse que está trazendo, que serviço ecossistêmico é necessário para que aquela atividade se desenvolva. E, a partir daí, como que ela interage com as demais. E a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue ouvir todos aqueles usuários desse espaço azul, né? Como é que ficam os pescadores, como é que ficam as comunidades tradicionais, como é que fica o pessoal que mora, trabalha e tem sua vida a partir dos mangues? Como é que a gente fica com aquela comunidade toda que precisa dos corais para sobreviver? Como é que a gente fica com a nossa relação com as ilhas oceânicas? Então, isso tudo pressupõe, primeiro, que a gente conheça esse espaço. E aí, professor Ronaldo, por isso é tão importante quando a gente vê uma iniciativa como essa. Por isso é tão importante quando a gente vê o seguinte, olha, desde pequeno, a pessoa vai começar a entender que aquele oceano não é para ficar de costas para ele, é para ficar de frente, acolher
e saber que, a partir dele, a gente pode ter uma vida diferente, a gente pode ter uma vida melhor e uma vida mais inclusiva. Professor, muito obrigado. Pazos, muito obrigado também. E acho que o BNDES Azul ele é um grande exemplo de como a gente está avançando em diversas formas nessa governança e nessa estrutura, e acho que muito nos alegra em ver esse processo. Queria aproveitar e dizer para todo mundo aqui que a gente tem um QR Code do Mentimeter para quem quiser enviar perguntas. Depois a gente faz uma rodada aqui, tá? A gente tem usado, então a gente pode escanear e as pessoas podem escrever sua pergunta ali ou votar na pergunta que gostariam de ouvir mais. Seguindo nessa lógica da governança da economia azul, eu gostaria de convidar a professora Beatriz Padovani agora, que é uma das nossas palestrantes da Escola Avançada, da FAPESP, professora da Universidade Federal de Pernambuco, mas para trazer dessa junção de que muitas vezes parecem os conflitos quando não são para ser, né? Quando a gente pensa na governança, na economia e a conservação. Muitas vezes eu vejo, e vimos isso nas discussões da Escola Avançada ao longo da semana, falou as duas palavras, economia e conservação, já ups? Será que é ups? Então, eu queria convidar a professora Beatriz para trazer a sua reflexão nesse ponto. Obrigada pelo convite, Ronaldo, a oportunidade. Eu trago um pouco da perspectiva, através de alguns projetos, tanto o INCT, Biodiversidade da Amazônia Azul, que é parceiro também da Escola Azul, produzindo conteúdos, como do PELD Tamandaré, que tem uma regionalidade forte, né? São sítios que são localizados, e através dessa experiência de implementar escolas azuis, que eu posso falar um pouquinho dessa nossa experiência lá. Quando a gente fala em planejamento espacial marinho, inclusão e evitar o grabbing, né? Evitar essa apropriação, a gente precisa equiparar as forças, os poderes, né? Não é, claro que fácil, mas pelo menos a capacidade de participação e assegurar esse espaço e esse direito de participação. Na realidade, comunidades costeiras ao longo da costa já têm seu espaço marinho e já convivem nesse espaço marinho há muito tempo. Se a gente sair no oceano num cruzeiro de pesquisa, dificilmente na costa nordeste, na costa norte, a gente não vai ver um barquinho pequenininho lá fora no mar, né? Deve ser comum, né, Almirante, ver isso nas saídas. E a gente até se pergunta, gente, como é que está aqui nessa embarcação, né, tão longe da costa, se orientando? Então, são comunidades que têm uma vivência no mar e um conhecimento impressionante, que vem de séculos de convívio e de aprendizado e de transmissão de conhecimento e de cultura. Mas o que vem acontecendo com esse conhecimento, com essa cultura, com essa tradição ao longo do tempo? À medida que o desenvolvimento avança, a sociedade vai se transformando. As oportunidades de emprego, as condições, as estruturas, a valorização do conhecimento tradicional, que muitas vezes é um conhecimento oral, ele vai se transformando também, né? E à medida que ele se transforma, as novas gerações talvez não tenham um olhar sobre aquela cultura, sobre aquela maritimidade, sobre aquele pertencimento como deveriam ter. Então, essa perda gradual, né, que também, para a conservação, tem uma consequência que a gente chama de pontos de referência móveis, né, quando aquela referência do que era um estado mais conservado no passado vai se perdendo através das gerações, e as novas gerações não sabem mais como os ecossistemas eram, ela tem uma oportunidade de resgate através das escolas azuis. O que as escolas azuis podem fazer numa comunidade? Lá em Tamandaré, por exemplo, que é onde eu trabalho, a gente tem 17 escolas azuis. E a alegria, a felicidade das pessoas e a oportunidade de você trazer o saber local para dentro da escola e transformar esse saber local em currículo também, é uma experiência que eu nunca imaginei, por mais que, teoricamente, a gente saiba que fosse tão rápido, tão bem acolhida e tão surpreendente. Uma conexão quase que quando você encontra alguém que você é muito amigo e não vê há muito tempo, que não tem nenhuma quase adaptação necessária, é muito rápido, né, traz esse pertencimento. Então, eu acho que o caminho é muito por aí, da gente trazer para essas gerações, promover a inclusão também, não só dos alunos, mas dos professores. Professores que captam aquela cultura local e transformam ela
no seu dia a dia. Então, levar essas comunidades que muitas vezes têm uma relação transformada com o oceano, de servir apenas, de arrumar empregos, né, de trabalhar nessas iniciativas de desenvolvimento, mas que passam a ter, então, um pertencimento e se sentir dentro daquele espaço como também alguém que vai ter que se organizar e que deve se organizar, e que tem como fazer isso para os espaços de decisão. Então, eu vejo as escolas azuis não só como educação, mas também como educação para a cidadania, com educação para a participação, com que preparação para esse futuro que é muito desafiador. Né? É muito desafiador, é rápido, né? E nem todo mundo está no mesmo passo. Então, eu acho que era isso, e assim eu encerro a minha participação aqui. Obrigada. Obrigado, professora Beatriz. E acho que eu queria destacar um dos pontos que a senhora trouxe, que veio numa reflexão de uma oficina do Pulitzer Center. A Rosa do Pulitzer estava aqui com a gente ontem numa das mesas, que é a questão da oralidade. E aqui é muito legal, porque eu sei que a gente tem muita gente da educação, da pesquisa, mas da educação na prática. Eu queria até pedir para a gente, né, conhecer, os professores poderiam levantar a mão, por favor, e os colegas da gestão da educação. Vi que nós já temos vários secretários, nossa vice-prefeita, secretária de Educação aqui de Santos, chegando agora também. Eu sei que nós temos secretários já de Itanhaém, outros municípios que já chegaram. Então, parabéns, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Dizer que essa lógica desse diálogo, né? Quer dizer, como é que a educação está falando desde o BNDES, da Marinha, da conservação, mas nesse ano em especial, e não apenas nesse ano, né, o legado que ele pode deixar, a questão da mudança do clima via discussão da COP30 no Brasil. A gente vê, ela mexe com o mundo, mas eu acho que dá para sentir, foi nossa discussão de ontem à tarde, o reitor né, Gilmar, da Federal do Pará, estava aqui, como a COP está mexendo com os brasileiros. Né? E aí, na presidência da COP do Brasil, foram criadas a figura dos enviados especiais para determinados temas, e a gente tem a honra de ter a enviada especial do oceano para a COP. Né, fiz a brincadeira aqui com ela, hoje eu estou todo informal, então você, né, assim, a enviada especial do oceano para a COP é como se tivessem catapultado. Né, eu quase ia sobre o oceano para a COP, mas ela é do oceano para a COP, ela foi mandada do oceano para a COP, para trazer um pouco da nossa voz. Então, eu gostaria de agradecer muito, porque a agenda dela, eu sei que está enlouquecedora, de todos, né, mas de uma enviada especial, ultimamente, está bastante difícil, mas ela dedicou esse tempo para poder vir aqui conversar com a gente. E aí, eu pediria para a Marinês, então, trazer um pouco, né, da sua experiência. A Marinês também coordena o Planejamento Espacial Marinho na região sul, mas como enviada especial do oceano para a COP, né, onde essas pautas se unem, como isso chega à COP, onde isso se une com a educação. Se você pudesse trazer suas reflexões. Muito obrigada. Tá ligado, tá. Muito obrigada, Ronaldo, muito obrigada a toda a organização, e muito parabéns pela iniciativa, por fazer esse evento, por trazer a educação para o centro da discussão, via Escolas Azuis, via a questão da cultura oceânica. É uma super satisfação estar aqui com todos vocês, e principalmente nessa mesa com meus grandes amigos e amigas, falando sobre esse assunto, falando sobre o oceano, sobre educação, sobre aí um pouquinho que eu puder trazer aqui da COP para vocês. Bom, como o Ronaldo falou, eu fui convidada a ser enviada especial do oceano para a COP, e é um grande desafio, né? É um oceano de ideias, de desafios, de questões que a gente pode, o que a gente deve levantar, o que a gente pode trazer, com quem que a gente deve falar, como garantir que todas as vozes sejam escutadas, né? Na COP, a presidência da COP do Brasil está falando que essa é a COP do povo, essa COP do mutirão. Explicar essa palavra para os gringos é difícil, tá, gente? Primeiro, eles não conseguem dizer, mas... então, como que a gente faz isso? E aí a gente se imbui da responsabilidade de tentar trazer ou fazer com que essas coisas aconteçam. E aí, Ronaldo, hoje mais cedo de manhã, você estava falando de estranheza, né? Da gente se colocar num lugar. E eu vou dizer duas coisas que eu acho que é estranho que o oceano já não seja o centro das atenções ou das discussões numa COP, o maior regulador climático do planeta, e a gente está
lutando lá para que ele tenha o nome oceano no documento final. Então, isso me causa estranheza. A gente não ter, já não ser assim. Então, e, ao mesmo tempo, né, eu acho que as pessoas perguntam, o oceano vai fazer parte da COP? Eu falei, já está fazendo, gente. Qual é a COP que tem enviado especial do oceano? Qual é a COP? E, por sinal, enviado especial não tem COP nenhuma, tá, gente? Essa é a primeira vez, é uma coisa da presidência do Brasil, que é muito legal. Então, qual é a COP que tem a oportunidade de ter tido uma reunião das Nações Unidas sobre o oceano 6 meses atrás? Então, que a gente tem toda essa discussão, trouxe o mundo para falar do oceano, eu acho que a gente já ganhou muito em termos dessa cultura oceânica. E aí me vem a minha segunda estranheza. Não existe economia azul, de verdade, não existe governança costeira, não existe conservação se não tiver cultura oceânica. Então, as escolas azuis, elas vêm como base de tudo isso que a gente falou aqui, de tudo que a gente está falando, que é trazer e discutir com as pessoas, trazer o conhecimento tradicional para dentro da escola, trazer o conhecimento das comunidades locais e da sociedade para dentro da escola e também outros conhecimentos e discutir com as pessoas e emocionar Pazos. A gente precisa, sim, emocionar as pessoas. Quando o Pazos fala da praia aqui, no início, para mim, educação, sou educadora também, para mim, educação é emocionar pessoas. Se a gente emocionou a pessoa, a gente conseguiu passar, educar. Então, e vocês estão fazendo isso com as escolas azuis, vocês estão emocionando as pessoas, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tendo essa base de escola azul, nos permite começar a falar sobre a necessidade do oceano estar no centro das discussões climáticas, sobre a necessidade de uma governança para que a gente tenha a defesa do país e a organização da economia, sobre a necessidade para a gente poder falar de conservação. A gente não vai conservar aquela velha história, né? A gente sabe disso, né? A gente não vai proteger aquilo que a gente não conhece, né? Temos, graças aqui ao trabalho incansável da CECIRM, o Brasil hoje tem nos livros didáticos o mar como território brasileiro. Isso é relativo. De novo, isso também me causa estranheza. Como é que a gente não tinha isso? Mas que bom que estamos tendo. E eu acho que gostaria também de convidar todos e todas a participar da COP. A gente sabe que nem todo mundo vai poder ir, mas tem várias maneiras, viu, Ronaldo, que às vezes a gente não fica sabendo, de participação da COP, de entender se vocês se veem como agentes de iniciativas que combatem a crise climática, de adaptação, de mitigação. Existem espaços abertos, como o Celeiro de Soluções, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um espaço aberto pela presidência da COP, onde vocês podem mandar essas iniciativas, podem enviar essas iniciativas. E existe que eles estão chamando de Círculo dos Povos, ou seja, vai ter pavilhões para as iniciativas dos povos e comunidades tradicionais. E falando de oceano, como enviado especial e com o grupo com o qual eu estou trabalhando, a gente também vai abrir aí um formulário para as pessoas enviarem iniciativas, para a gente ter um documento no final, independente. Vocês sabem que a COP é um processo bastante burocrático, dentro das nações, do esquema das Nações Unidas, mas, independente disso, a gente ter um documento final, ter uma lista, ter um local onde a gente possa entender, olha quanta coisa que o Brasil está fazendo, olha quanta coisa que as comunidades estão fazendo, olha quanta coisa que as universidades estão fazendo para melhorar e combater a crise climática. Então, a gente está querendo abrir esse espaço assim que é possível. E eu acho que é uma grande oportunidade, apesar de todas as dificuldades e desafios de trazer uma COP para o Brasil, de fazer uma COP em Belém, é uma grande oportunidade para o Brasil de mostrar a importância da floresta, a importância do oceano numa cidade como Belém, que une, né, as duas muito bem, os dois ambientes. Então é isso, parabéns, muito parabéns
pela iniciativa de trazer a educação para o centro da discussão, e vamos junto com educação e oceano, a gente chega lá. Obrigado também, Marinês. E eu vou me atrever a sair do script, fazer uma pergunta a mais para vocês. Na verdade, das perguntas pelo Mentímetro, a gente tem uma muito focada na economia azul. Eu vou pedir, acho que depois, pedir o respeito quem falar direto com o Pazos, que é sobre a relação do BNDES Azul e a estratégia nacional. Mas só para a gente ficar aqui mais na discussão mais da complexidade, hoje, né, todos os dias são especiais, mas acho que hoje, quando a gente olha, a gente vê que a gente tem 100 jovens profissionais que estão aí já há 10 dias mergulhados e que vão, a partir de hoje, da hora do almoço, literalmente mergulhar por 3 dias em olhar, e agora? Para onde vamos? O que vamos fazer? Como o que ações? Né? Então, tudo que eles ouviram, interagiram ao longo desses dias, agora são provocações do que vai ser criado. Da mesma forma, a gente tem, né, muita gente da educação do Pará, a Baixada Santista, a região sul. Me atrevo a dizer que nós temos representantes da educação das 5 regiões do país aqui presentes hoje. Então, eu queria pedir se vocês poderiam deixar uma mensagem para esses jovens profissionais, para esses educadores, sobre as conexões, isso que a gente está tratando um pouco aqui, né? A conexão nas suas ações de pesquisa, nas suas ações de engajamento social, nas suas ações de educação nas escolas, um olhar para o futuro. Para onde vamos? Gente, eu quero deixar claro aqui, eu sou péssimo nisso, né? Tendo autoridades na mesa, o almirante, eu não combinei isso com eles, tá? Então eu estou pegando eles de surpresa aqui. Mas, assim, sabe, é como a Marinês disse, até porque vem desse lugar de emoção. Para onde olhar para o futuro? Para onde, daquilo que vocês estão fazendo aqui, quem está fazendo aí, e que é todo mundo que tem muita energia e muito espaço, para onde ir? Alguém gostaria de começar com uma... Bom, eu vou começar então, professor. Eu acho que a CIRM, de maneira geral, a gente tem uma oportunidade muito grande, né, professor? Porque a gente trabalha com a cultura oceânica, ou seja, a gente planta a semente e no PPG-MAR a gente colhe os frutos. A gente vê o pesquisador trabalhando, apaixonado pelo mar. Eu escolhi o mar como profissão quando eu tinha 16 anos de idade, né? E até hoje, e aí a Lei Geral de Proteção de Dados não vai me deixar dizer quantos anos eu tenho hoje, mas são muitos anos trabalhando no mar, e eu acho que a professora Marinês ela foi cirúrgica quando ela disse que o trabalho do educador é de emocionar. Eu acho que nós aqui somos apaixonados pelo mar, todos nós. O trabalho da CIRM é um trabalho de difusão do amor pelo mar. Eu acho que isso é fundamental. E ter essa oportunidade de ver a semente sendo plantada com a cultura oceânica e colher os frutos na pesquisa, no PPG-MAR, e ver os resultados do que a gente tem no Programa Antártico Brasileiro, no Pro-Amazônia Azul, no Pro-Trindade, no Pro-Arquipélago, é impagável. E aqui eu estou tendo uma oportunidade de, nessa iniciativa do professor Ronaldo, que eu costumo sempre falar isso com ele, que ele conseguiu transformar um projeto pessoal num programa de Estado, e isso aqui é uma coisa que a gente tem que fazer um reconhecimento para o professor Ronaldo. A gente vive nos périplos em Brasília, eu, ele, Leandro, o pessoal do Ministério da Educação, para que a gente faça com que isso efetivamente vire um projeto de Estado duradouro e contínuo. Por quê? Porque os depoimentos que a gente teve do pessoal de Tamandaré, que a senhora comentou, de um menino que já saiu, já acabou o ensino médio e continua envolvido no projeto, e relatando o orgulho dele, da profissão dos pais, que ele já tinha perdido esse orgulho, é uma coisa que é impagável, não tem preço. Então, a mensagem que eu digo para os senhores, educadores, senhores e senhoras, mantenham a fé, porque o resultado nós estamos colhendo já hoje e vamos colher muito mais com o trabalho de vocês. Eu só posso hoje realmente agradecer ao empenho de vocês e do professor Ronaldo por essa iniciativa que ela não tem preço para o país. Muito obrigado. Bom, o que posso dizer depois das palavras do almirante Jacques, que eu acho que é exatamente isso. Eu só queria adicionar mais, eu acho que o Ronaldo falou da questão dos jovens, né, que estão aqui, que vão trabalhar, vão mergulhar.
E eu acho que isso é muito importante, a gente trabalhar com os jovens. Eu vou contar uma historinha para vocês rapidinho, que quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Almirante aqui, trabalhar com o Ministério do Meio Ambiente, no Planejamento Espacial Marinho, por 2 anos lá em Brasília. E aí, numa dessas conversas, inclusive foi aqui em Santos, foi você. Tu lembra disso? Eu conto essa para todo mundo. Eu tive uma pergunta dela, que falou assim para mim: não, tudo bem, muito bonito, mas como é que vocês vão incluir os jovens nessa discussão do planejamento espacial marinho? Eu lá dei uma enrolada, e depois eu desci, fui lá falar com ela, falei assim: parabéns, foi a única pergunta, e até hoje, a única pergunta que eu não soube responder no momento. Porque a gente realmente tinha que pensar como incluir os jovens. E é isso, essa juventude, essas pessoas que estão aí, que têm que ser emocionados, já estão, e tem que nos emocionar de volta, né? Acho que a gente também precisa, de vez em quando. Eu tive uma grande oportunidade de fazer um mergulho esse fim de semana, e eu falei: meu Deus do céu, eu precisava me emocionar de novo. Eu precisava resgatar por mais que eu estou trabalhando nisso todo dia, mas resgatar isso, ver aquilo de novo. E eu fiquei muito feliz de que um grupo de jovens que trabalha na Aliança para o Oceano Sustentável me procurou no início, me procurou agora, a gente está em contato direto, estão fazendo documentos para ser levados para a COP. Então, eu acho que a gente precisa realmente, parabéns de novo, Ronaldo, de trabalhar com essa juventude, porque são eles, né, que vão continuar esse legado, e eles são bem melhores que nós já. Obrigada. Bom, eu acho que a gente está hoje respondendo, pelo menos tentando, né, atingir alguns dos desafios de ontem. A Marinês e o Almirante não estavam aqui, mas a gente recebeu uns desafios sobre o futuro, né, sobre essa participação. E ontem acho que a gente citou muito os valores materiais, valores monetários, quanto que as coisas valem, mas os valores imateriais também são muito importantes. Então, eu acho que a mensagem é essa, esse olhar que eles têm que andar juntos, e eles realmente não têm preço, né, e são insubstituíveis, né? A gente ter um planeta como o planeta Terra, né, que eu podia chamar planeta Oceano, mas com tantas coisas capazes de nos emocionar, e que a gente vai perdendo, né, aos poucos, e nem percebe. Então, essa valorização do que não é monetarizado, do que é imaterial, eu acho que é a mensagem para o futuro. Esse olhar e essa sensibilidade, né, e essa conexão que, às vezes, a gente, por não prestar atenção ou por estar muito no dia a dia, não percebe. Então, esse resgate, eu acho que é fundamental para a conservação, sem dúvida nenhuma, né? A conservação, em sua maioria, se ela não tiver, ela depende desse olhar emocionado, desse olhar que se conecta e que não pensa só no presente, mas também no futuro, nas gerações que vêm depois, né? Então, eu acho que a mensagem é essa, a gente resgatar isso sem pieguice, e sim porque realmente é o que importa, né? No fim do dia, no fim da vida, né, a gente vai ficando mais velho. Ontem a gente falou muito disso, quem é jovem, quem é velho, mas a vida passa rápida, a nossa geração é muito veloz, né? Uma geração humana é muito veloz. Quando a gente vê, tanta coisa já passou. E o que a gente vai lembrar melhor, o que a gente vai guardar com mais forte dentro da gente? Essa conexão que um dia a gente conseguiu estabelecer com pessoas, com a natureza, né? Então, a conservação é sobre isso, e é esses valores que a gente tem que passar para frente. E, se não tiver um olhar atento, a gente não consegue. Então, acho que a mensagem é essa. Bem, então, para encerrar aqui, né, assim, a gente tem muita coisa, e aproveitando o que a Beatriz colocou, né, o que a gente vai lembrar? A gente sempre lembra do que a gente tem saudade, né? É disso que a gente lembra, é do que tem saudade. E a gente sempre vai ter saudade, e aí, voltando para a primeira fala, é daquilo que nos emocionou algum dia. Então, é isso que importa. E tudo isso que vocês ouviram falar aqui, é claro que, para a gente poder materializar isso, felizmente ou infelizmente, a gente precisa monetizar. E a gente aqui tem esse olhar sensível para isso. Então, quando você tem um banco de desenvolvimento que olha e fala assim: vamos sim apoiar essa ideia, mas vamos começar planejando, e esse planejamento
que a professora Marinês coloca aqui, que por vezes não temos resposta, como vamos incluir a todos, mas a gente tem a certeza que essa é a nossa obrigação. É de, ao máximo, fazer o melhor que for possível para incluir todas as vozes. Quando a gente evolui e fala assim, vamos trabalhar agora com manguezais e restingas, mas espera aí, não é só o manguezal e restinga, tem gente que mora lá. E como que eu vou incluir essas pessoas que moram ali? Como que elas vão ter consciência desse espaço delas? E aí a gente evolui e fala assim, poxa, mas tem os corais. Os corais são seres vivos. Os corais não são pedrinhas coloridas. Como que a gente inclui? Quanta gente precisa daquele ecossistema vivo? Como que esse coral e esse manguezal estão juntos? Então, essa também foi a obrigação do Banco de Desenvolvimento para a gente fazer isso. E aí, a gente evolui mais um pouco, porque o oceano é muito grande, e vamos para as nossas ilhas marinhas. E aí, assim, poxa, mas você vai fazer o quê nas ilhas? Aí a gente fala o seguinte, o nosso apelo vão ser as aves marinhas. Aí as pessoas falam assim, aves marinhas? Mas como assim? Você vai falar da ave marinha? Fala assim, cara, quanta coisa que ela traz, quanto serviço. A ave marinha, quando vem para cá, ela é um excelente sinalizador das doenças que correm o mundo. E, para isso, a gente tem uma instituição de ensino, que é a Fiocruz, junto, trazendo ciência, trazendo isso tudo. E o jovem está nisso, sabe, Ronaldo? É muito importante. E a gente agora, quando fala assim, olha, vamos fazer uma aceleradora de startup, que a gente já tem no banco, com muita luta, a gente incluiu a economia azul ali. E é esse espaço de startup, é o espaço de vocês, é o espaço de quem inova, é o espaço da juventude que traz esse olhar diferente. Então, eu acho que aí está o futuro, sabe, Ronaldo? E a esperança está aí. E ela é vivida no dia a dia. E a gente tem que saber aproveitar isso. E aqui você tem um encontro da juventude com a academia, o local da excelência, o local que vai discutir ideias, o local que serve para isso, né? Assim, graças a Deus a gente tem esse espaço de discussão, um espaço livre, um espaço democrático, onde as ideias florescem, onde as pessoas não têm vergonha de errar, onde as pessoas podem dar suas ideias e elas florescerem, e, a partir daí, tal como Almirante Jacques colocou, a professora Marinês colocou, a professora Beatriz colocou, é a partir daí que vem a mudança. E, assim, a nossa esperança renasce, e, assim, a gente que já está ali numa navegação mais longa, né, já se aproximando da praia de volta, a gente fica, assim, com uma esperança renovada, e realmente nos emociona, como a Marinês colocou. Quando eu vim para cá, eu não tinha noção do que era dessa mobilização. E eu já falei para muita gente, assim, a gente precisa apoiar mais espaços como esse, porque é só nessa troca e nessa integração intercontinental é que a gente vai fazer acontecer. Porque, se o oceano não tem limite, a educação não tem limite. E é assim que deve ser. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Pazos, também. E acho que, então, com essa inspiração de que não temos limites, do que nos inspira, do que nos faz, que eu agradeço enormemente ao Almirante Jacques, Marinês, nosso enviado especial, Pazos, professora Beatriz, e convidaria para que retornassem aos seus lugares, para que a gente possa agora também mergulhar um pouco mais na educação nesse processo. Obrigado.